Nós vamos dar sequência, estamos estudando o livro de Reis, e hoje nós vamos falar lá em 2 Reis, capítulo 12. Segundo Reis, capítulo 12. Amém? Antes de nós lermos, nós vamos orar. Você pode ficar sentado da forma como você está. Vamos falar com o Senhor. Deus, eu quero te louvar, ó Deus. Te louvar por mais uma noite. Te louvar por mais um dia em que a tua misericórdia se renovou sobre nós. E é a causa de nós estarmos de pé. Te louvar pelo teu grande amor, Senhor. Pela tua fidelidade, ó Deus. Pela tua bondade, pelo teu sustento, pela tua provisão. Senhor, nada nos faltou nesse dia. A tua presença esteve conosco, está conosco durante todo esse dia. E eu quero te louvar por isso, Senhor. Te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque chegamos a esse lugar. Te agradecer pela liberdade que nós temos de adorar o teu nome. Te agradecer pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Deus, como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, ó Deus amado, fazer parte desse reino. Como é bom, Senhor, poder te chamar de Pai, sabendo, ó Deus, tendo a consciência do que falo, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada por cada benefício teu nesse dia. Senhor, agora quando nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor, eu lhe peço, Senhor, que a tua presença, meu Senhor, seja abundante nesse lugar e que o teu Espírito tenha liberdade para trabalhar da forma como ele quer, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa ouvir, tu sabes o que tu tens para falar, meu Senhor, por isso nós queremos te dar toda a liberdade. Na autoridade do teu nome, meu Senhor, lançamos por terra todo espírito contrário, meu Senhor, todo espírito de distração, de dispersão, de angústia, toda a aflição da alma, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus amado, que o teu povo receba a tua palavra. Deus, tu és poderoso para lançar por terra nessa hora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tu possas ter, ó Deus, a primazia aqui, Senhor. E que o teu nome, e somente ele, Senhor, seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo e nos entregamos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler então o capítulo 12. São 21 versículos. Amém? Todos abriram? Diz assim, ó, o título da minha Bíblia, na minha Bíblia diz assim: Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daqueles que passam, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua variação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a
e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto para a casa se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seu pai, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Eu não vou contextualizar, porque a gente está lendo o livro de Reis em sequência. Então, certamente, os irmãos sabem que tempo é esse aqui. Mas como nós estamos falando a respeito da reparação do templo, eu queria só lembrar aos irmãos quem era Joás. Joás, ele era filho de Acasias e de Zíbia. Ele era neto de Atalia. Ele foi guardado por a sua tia Joseba, deixa eu ver aqui, Joseba, ele foi guardado pela sua tia e pelo sacerdote Joiada, quando a sua vó Atalia usurpou o trono e destruiu toda a descendência real. E aí ele foi guardado na casa do Senhor, com a sua ama, durante 6 anos. E aos 7 anos ele é empossado rei. E o que mais me chamou a atenção quando eu li isso aqui, é porque todos os reis que os irmãos vêm acompanhando e que a gente vai lendo, a gente vai ver que o autor do livro de Reis, todas as vezes que ele vai falar a respeito da assunção de um novo rei, ele vai lá e ele relata o nome daquele rei, ele relata quanto tempo ele reinou, ele diz quantos anos ele tinha, ele diz a filiação e ele dá a identidade espiritual daquele rei. Ele diz se era um rei que temia o Senhor, se era um rei mau. Ele fala se era um rei que na verdade fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou um rei que serviu ao Senhor. Mas eu não consegui identificar a identidade espiritual de Joás, porque a palavra de Deus vai dizer que Joás, ele serviu ao Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Se nós formos ver lá em Crônicas, abre a sua Bíblia rapidinho lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24. Aqui ele vai dizer que ele serviu todos os dias em que o rei Joiada o dirigia. Segundo Crônicas 24, nós vamos ver de novo o relato.
dessa história. E nós vamos ver aqui no versículo 2, fala assim: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Não dá para identificar a identidade espiritual. A gente vê que o autor ao livro de Reis, ele muitas vezes até fala a respeito de reis que começaram muito bem e que terminaram mal, como foi o caso de Uzias, e reis que começaram muito mal e terminaram bem, como foi o caso de Manassés, que foi um rei terrível. Mas e Joás, amados? Joás, ele serviu ao Senhor e se portou bem, fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o homem, o sacerdote, viveu. É claro que a gente falou aqui que Joás assume o trono muito novo. Ele tinha 7 anos, ele precisava de um tutor, mas aquele homem, ele cresce. Aquele homem adquire a sua independência. Ele não precisa mais de um tutor para assuntos do reino. Mas ele não assumiu, ele não alcançou a sua independência espiritual. Ele continuou ligado a Joás para as coisas espirituais. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Independência espiritual. Querido, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe que a hora que você dobra o teu joelho, aleluias, que você chega diante do Senhor e você dobra o teu joelho, você tem consciência que Deus te ouve? Ou será que você acha que a oração do pastor é mais forte e que se ele não clamar por você, o teu Deus não vai te ouvir? Você tem consciência de que quando você abre a palavra de Deus, a tua Bíblia, o Senhor fala com você diretamente? Que você não precisa correr atrás de profetas para que o Senhor fale com você, ou você não precisa vir a um culto só com a expectativa de ouvir a resposta de Deus, porque você sabe que você pode buscar a resposta de Deus sozinho, porque Deus fala com você. Amados, nós precisamos adquirir independência espiritual. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Abre lá a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Amém? Vamos ler aqui de 11 a 13. Posso ler? Amém? Diz assim, ó: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Querido, se você já tomou uma posição para Jesus, se você já foi lavado por esse sangue, você é filho, e você pode se achegar diretamente ao seu Pai. Abre a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Se você é filho, olha o que você é também. 8:17 vai dizer assim, Romanos 8:17: e se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeceste, para que também com Ele sejamos glorificados.
Você é filho, você é herdeiro das promessas do teu Pai, você é co-herdeiro com Cristo. E eu ainda vou te dizer mais. Sabe qual é a posição que você ocupa? Que você passou a ocupar depois que você levantou a mão para Jesus? Abre a tua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor de 4 a 7. Amém? Posso ler? Vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez o quê? Assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição que você ocupa, uma posição especial, porque você é filho, porque você é herdeiro, e você não depende de alguém para você chegar ao Pai. Você precisa saber que como filho, como herdeiro, ocupando essa posição nos lugares celestiais, aleluias, você dobra o teu joelho, você fala com o Pai e Ele te ouve. Você pode saber que você vai abrir a sua Bíblia em casa, querido, e que você vai pedir ao Senhor para falar ao teu coração, e Ele vai falar ao teu coração, porque você é filho, porque você é herdeiro, porque você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Precisamos adquirir independência espiritual, amados. E talvez você me pergunte, então como é que eu adquiro? Você adquire experiência num relacionamento com Deus, através da oração, através da sua palavra, é buscando ao Senhor. Amados, o que está escrito na Bíblia, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, é para você, é para mim. Não é para quem está aqui, não é para quem está sentado ali, é para você que está aí, é para mim. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você receberá, para que o Pai seja glorificado no Filho. É independência espiritual. E sabe por que você precisa de independência espiritual? Sabe por que você não pode andar debaixo da tutoria de um homem? Quantos seguindo homens, amados? Quantos seguindo homens? Fulano de tal vai pregar em lugar tal. Vai pregar em lugar tal. O profeta está lá, eu vou. O profeta está cá, eu vou. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 8, versículo 20, vai falar assim: a lei, craseado, ou seja, para a lei, para o testemunho, se não disseres assim, jamais vereis a alva. É o que diz a Bíblia. O Senhor fala comigo aqui, na palavra. O Senhor fala comigo aqui, quando eu desço e oro e falo com Ele. Precisamos de identidade espiritual. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Abre a tua Bíblia lá. Volta lá para segundo Crônicas 24. Eu vou te dizer por que você precisa de identidade espiritual. Presta atenção aqui, versículo 17. Você precisa de independência espiritual, amados. Porque olha só o que vai dizer aqui no versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu.
E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperarei, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim Joás, o rei Joás, não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Dá para você entender por que você precisa de identidade, de independência espiritual? Dá para você entender por que você não pode viver debaixo da tutoria de alguém? É a esposa que ora e você fica na bengala dela. É o marido que ora e a esposa fica na bengala. Você não pode viver assim, amado. Você precisa de ter a sua verdadeira independência espiritual. Você precisa buscar. Você precisa se chegar a Deus. Não dá para viver o tempo todo debaixo da tutoria de um homem. Porque se esse homem cai, você cai junto. Se esse homem morre, você morre junto. Querido, Joás não conseguiu lembrar que Zacarias era filho do homem que preservou a vida dele. Ele não conseguiu lembrar disso. Ele não conseguiu lembrar que se não fosse esse homem, na vida dele, agindo debaixo da mão do Senhor, ele não estaria vivo. E ele deu ordem para que apedrejassem Zacarias, filho de Joiada, o tutor dele, o pai. Precisamos de independência espiritual, amados. Mas algo mais me chama a atenção nesse texto aqui. E a gente vai voltar lá para o segundo livro de Reis, no capítulo 12. A Bíblia vai dizer que em determinado momento Joás tem o desejo de reparar a casa do Senhor. A casa de Deus, ela havia ficado durante muito tempo nas mãos de Atalia e de seus filhos. E ela foi destruída. Os utensílios da casa do Senhor, eles foram usados, queridos, para cultos a Baal. E Joás, ele sente o desejo no coração, debaixo da tutoria de Joiada, de reparar a casa do Senhor. E aí ele chega para os sacerdotes, ele reúne os sacerdotes e ele fala: olha só, eu quero reparar a casa do Senhor. Vamos fazer o seguinte: o dinheiro das ofertas voluntárias, o dinheiro que entra aqui do arrolamento e da avaliação de pessoas vai ficar para a gente reparar, tapar as brechas dessa casa. E vamos embora, porque eu tenho pressa. Só que a Bíblia vai dizer que no ano 23 do rei Joás, nada tinha sido feito. E ele reúne os sacerdotes, e ele fala: vem cá, o que aconteceu? Que vocês não repararam a casa? O que houve? E ali os sacerdotes, eles consentem em não mais pegar o dinheiro e também não mais reparar. E aquele ofício que foi dado aos sacerdotes passa para a mão de outros que iriam reparar. E talvez você esteja dizendo: e aí, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Ainda hoje, muitas pessoas pensam que quando a gente fala de sacerdote, está ligado aos pastores, aos padres.
Na verdade, sacerdote, ele tem a definição como aquele que fala com Deus, aquele que tem contato com Deus, aquele a quem Deus ouve. Lá no Velho Testamento, uma tribo, a tribo de Levi, foi separada para isso. Os sacerdotes eram aqueles que levavam, conduziam o povo ao Senhor. Eles intermediavam, eram os mediadores, faziam sacrifícios em prol do povo. Mas, amado, o véu do templo se rasgou. E eu e você temos acesso à presença do Pai. Essa classe sacerdotal que distinguia eles das demais tribos se acaba, porque nós temos acesso. A palavra de Deus, abre a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o final do versículo 5 e do versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Você foi feito o quê? Rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote. Em Cristo Jesus, através do sangue dele, você foi feito rei e sacerdote. E aí, queridos, abre lá a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. No capítulo 10, versículo 19. Estou indo rápido demais? Não? 10, capítulo 19, versículo 19, vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Presta atenção. Você tem ousadia para entrar no santuário por esse sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Você pode entrar. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E através dele, você entra na presença de Deus. Você é sacerdote. Agora abre lá a tua Bíblia em primeira epístola de Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Amém? Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, aleluia, a nação santa, oh glória, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos, amados, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para quê? Diz para quê? Para quê? Para quê? Para quê?
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito. Há um propósito, amado. Você não foi feito sacerdote em vão, à toa. Há um propósito. O propósito é para que você anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso nós fomos comissionados. Fomos chamados pelo Senhor. Somos sacerdotes dele para isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nós temos exercido o nosso sacerdócio? Será que as brechas que o Senhor nos chamou para tapar, nós estamos tapando? Será? A gente veio agora de um congresso de mulheres, em que falou-se sobre isso, né? Sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, a respeito de tapar as brechas. O Senhor nos fez reis e sacerdotes com esse propósito. Tapar as brechas, amados. Sabe? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dizer que Ele é o Senhor. Dizer que Ele é o Salvador. Dizer que Ele é aquele que nos leva para o céu. Dizer que Ele é aquele que transformou a nossa vida. O Senhor nos comissionou, amados, para anunciarmos as suas virtudes dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na feira, lá na faculdade, lá onde você está inserido no seu bairro. O Senhor nos chamou para isso. Será que nós temos exercido o nosso sacerdócio? Hein, amados? Tudo nos foi dado. Jamais eu e você vamos poder dizer, olha, eu não tive meios, eu não sabia como fazer. Amados, tudo foi dado. Joás entregou, falou para eles, olha, o dinheiro está aí. E eu tenho pressa. O nosso rei tem pressa, amados. O nosso rei tem pressa. O nosso rei tem pressa. O nosso rei tem pressa que você se levante e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Que você exerça o seu sacerdócio. Sabe por quê, queridos? Porque se você não se levantar e não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Os sacerdotes resolveram não reparar, não recolherem mais o dinheiro e não reparar. Mas a obra de Deus não parou. As fendas foram tapadas. Outros se levantaram para fazer. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei, amados, daquele louvor que vai dizer, que não passe de nós. Quantos conhecem? O seu Espírito, tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas,
cumprir o teu querer. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Que o Senhor possa cumprir na tua vida o querer dEle. Se coloca na brecha. Se coloca na brecha. Cumpra o teu sacerdócio. E aí eu me lembrei, sabe o que, pastor Júnior? Da parábola dos talentos. Amados, quando eu estava lendo isso aqui, pum, parábola dos talentos. Vamos abrir lá a Bíblia? Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Amém? Diz assim, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se com recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porém, a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Dura a palavra, né? Também achei, amados. Também achei. É uma palavra dura. Porque o Senhor está esperando, ó, Ele tem pressa. Está esperando que a gente se levante. O que o Senhor colocou na tua mão? O que o Senhor colocou na tua mão? Senhor, amados, é de acordo com a capacidade de cada um. Ele não vai exigir de você mais. É de acordo com a tua capacidade. Ele sabe qual é a tua capacidade. Ele sabe se você tem condições de multiplicar. E por isso Ele te dá 2, te dá 5, te dá 1. Mas só não esconda. Só não deixe de cumprir aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Exerça o teu sacerdócio. Que não passe a outros aquilo que você deveria fazer. Que não passe a outros. Amém, amados? Mas eu quero terminar. E a gente vai voltar lá no livro de 2 Reis. Aliás, não, me perdoe. No livro, lá em Crônicas 24, segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Eu quero te falar, sabe o que, queridos? Que o nosso Deus, Ele sabe honrar. Se tem alguém que sabe honrar o homem, esse é Deus.
Preste atenção aqui. Joás era rei. Não adquiriu sua independência espiritual. Ficou capenga, debaixo da tutoria, até que Joiada morreu. E aí, ele ouve os conselhos lá dos príncipes, e aí acontece aquilo tudo que a gente já leu aqui. E ao final, amados, a Bíblia vai dizer que aquele homem, como rei, ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Joiada era sacerdote. Não tinha direito ao sepulcro dos reis, mas pela sua fidelidade, pelo seu amor ao Senhor, pelo seu amor à causa de Deus, a Bíblia vai dizer que ele foi sepultado nos sepulcros dos reis. Está aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, capítulo 24, no versículo 25, quando vai falar. Vamos ler o 25 primeiro. Lá no final, quando ele vai dizer... vamos ler o 25 inteiro, que senão não vai dar para entender. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, está falando de Joás. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. Preste atenção da forma como esse homem morreu. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Agora vamos ver Joiada. Vamos lá no versículo 15 do 24. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. E era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os... Porque tinha feito o quê? Bem em Israel e para com Deus e para com a sua casa. Se tem alguém que sabe honrar, é Deus. Ele sabe honrar. Se você for passear aqui pela Bíblia, você vai lembrar de José. Foi ou não foi honrado? Foi vendido, tratado como escravo, caluniado, foi lá para o cárcere. Mas e depois, amados? O Egito estava na mão daquele homem. Faziam o que ele mandava. Vamos lembrar de Ruth? Ruth, ela resolveu abandonar tudo e ela disse, olha só, o meu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus, não foi isso? Ela resolveu seguir Noemi, porque ela viu que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro. E sabe aonde ela aparece? Na genealogia de Jesus Cristo. Vamos lembrar de Daniel, que resolveu não se contaminar com os manjares do rei. E a palavra vai dizer que todos reconheciam que habitava nele um espírito de excelência. E por que não falar de Jesus, hein? Foi humilhado, não foi? Mas abre a tua Bíblia aí, em Atos 2:36. Atos 2:36. O discurso de Pedro. Ele vai dizer assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra vai dizer que diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Deus sabe ou não sabe honrar? Ele sabe, amados. Então continua nessa tua força. Saiba que há recompensa para o teu trabalho. Seja fiel ao Senhor. Mantenha-se no centro da vontade dEle, porque você vai ser honrado. Ainda que num um pouquinho de tempo, querido, você possa ser humilhado. Hoje eu acordei com aquele louvor.
Esse aí eu não vou usar louvar não, gente. É aquele louvor que vai dizer que eu aprendi a ganhar perdendo. A gente cantou aqui, o coral cantou no simpósio, não cantou, Elianete? Aquela eu aprendi a subir, a ganhar, não cantou? Eu não sei a letra do louvor toda, mas eu fui hoje para o trabalho ouvindo ele. Sabe quem é? Sara, a cantora é Sara alguma coisa. Eu aprendi a ganhar. Tem coisa nova chegando. É esse louvor. É assim, amados. A recompensa para o meu trabalho e a recompensa para o teu trabalho. E uma coisa eu te digo, se você se mantiver na presença do Senhor, ainda que no momento você esteja na prova, você vai ser honrado. Porque o nosso Deus sabe como honrar o homem. Ele sabe como honrar o homem. Eu me lembrei de Mardoqueu, amados. Deus sabe ou não sabe como honrar o homem? Ele não se dobrou diante de Amã. Ele não se dobrou. E ao final, o que Deus fez com ele? Seja fiel ao Senhor. Saiba que há recompensa para o nosso trabalho, queridos. Amém? Então adquira independência espiritual. Exerça o teu sacerdócio. E saiba, amado, que o Senhor vai te honrar. Vai te honrar. Que o Senhor nos abençoe. Amém?